E aquele amor de Deus foi expresso ali na cruz do Calvário, quando Ele entregou seu Filho amado para morrer por cada um de nós, por mim e por você, né? Aquele ato de amor de Deus, né? Quando a gente conhece aquele versículo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus quer nos dar esta vida eterna. Amém? Foi aquele texto que nós lemos nesta noite, né? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque foi Ele que pagou um alto preço. Aleluias. Foi Ele que morreu na cruz, derramou seu sangue por mim e por você. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor nesta noite, né? O pastor vai estar adorando o Senhor com cântico. Enquanto o pastor louva o Senhor, o diácono Luciano tirará os dízimos e as ofertas do Senhor para a manutenção da casa do Senhor. Amém? Os irmãos não fiquem constrangidos, mas é um hábito nosso, né? Tirar os dízimos e as ofertas nos cultos. Mas fique à vontade, né? Em nome de Jesus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos muito felizes por encontrar velhos amigos aqui neste lugar. Encontrar pessoas aqui desta comunidade que a gente foi trazido para cá com esse propósito justamente. Essa igreja foi construída aqui para esta comunidade, para abençoar este lugar. E eu tenho certeza que você que veio aqui nesta noite, o Senhor Ele tem uma palavra a falar no seu coração. E Deus Ele é bom em todo o tempo. Deus Ele é fiel. E esse louvor que eu estarei adorando ao Senhor, Ele trata de lutas e provações. E quem é que não passa por provações, por batalhas, por frustrações, por momentos difíceis nas suas vidas? Mas o Senhor Ele sempre esteve conosco. A palavra do Senhor nos diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E quando nós entendemos isso, irmãos, que existe um Deus que Ele se preocupa conosco, que Ele sabe o teu endereço, Ele sabe o teu nome, Ele conhece detalhes da sua vida, aleluia, nós passamos a entender um pouco do amor de Deus. Então que nesta noite você se agarre nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor, porque Ele está aqui para te segurar, amém? E não importa as provações, não importa os problemas que você tem passado, tudo isso Deus Ele permite para que também você aprenda a depender dEle, a conhecer Ele e a buscar a presença dEle, amém? Vamos adorar o Senhor. Você que conhece esse louvor, me ajuda em nome de Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer da gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que
da cruz. É certo que provas virão, investidas no fio tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Declare quase, e quase parando, sem força e vigor. A gente faz o quê? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Declare: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Mais uma vez, nenhuma condenação, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas para quem está em ti, querido Jesus, para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O diabo não pode te acusar nem te condenar se você está em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor Jesus te ama e Ele te quer bem, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Alô, mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui na casa do Senhor. Vocês que receberam o convite e aqui chegaram. É maravilhoso estar com vocês aqui. E logo depois do culto, o pastor vai estar escrevendo vocês aqui para uma cesta básica. Tá bem? Então, soberano eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua presença, Pai, porque tu és merecedor de toda honra e toda glória, Senhor. Quero te agradecer por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Agradecer por aqueles que não puderam dizimar nem te ofertar, Pai, mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Pai. Pai, se faz presente aqui nesta noite, Senhor. Nos mostra aquilo que tu queres nos ensinar nesta noite, que nós entendamos tudo e todas as palavras que vêm de ti através do nosso pastor. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite, né? O grupo de louvor Eclésias está com a oportunidade. Vamos continuar adorando esse grande Deus, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Como já foi dito aqui, né, é um prazer ter vocês aqui conosco nessa noite. As portas da igreja sempre vão estar abertas para você. Sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Continuaremos adorando o Senhor neste lugar. A presença do Senhor estará aqui, amém? Amém. E ela é a mais importante desse recinto, é a presença do Senhor.
E eu tenho certeza que Ele se agrada por você estar aqui. Por você estar aqui neste lugar, estará também adorando o Senhor junto conosco. Então que você se sinta à vontade para louvar o nome do Senhor. Nós vamos falar do amor do Senhor neste lugar. E continuaremos adorando a Ele com o louvor de Jeová Jireh. Esse louvor ele fala de um período que o povo de Israel passou ali no deserto. E deserto nem sempre é um local para nós estarmos, nem vivermos. Desertos todos nós passamos. Provações, privações, necessidades, todos nós passamos. Quem aqui não passa? Mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor foi com aquele povo no deserto. A palavra do Senhor nos diz que Ele mandou pão do céu, o conhecido maná. Ele fez sair água da rocha. Ele supriu as necessidades daquele povo em meio ao deserto. E você crê nesta noite que o Senhor, Ele está suprindo as tuas necessidades? Você crê nesta noite que o Senhor, diante das provações e das privações que você passa, Ele é pão para você, Ele é pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que alimento. E Ele não só alimenta o teu corpo físico, Ele alimenta a tua alma. E às vezes nós rodeamos no deserto, porque o povo de Israel passaram 40 anos no deserto, rodeando ali. Mas o Senhor esteve com aquele povo naquele lugar. E chegará um momento que eles tiveram um encontro com o Senhor. E que nesta noite você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Que nesta noite você deixe o seu coração sensível para ouvir a voz do Senhor. Porque Ele é pão da vida. Ele é aquele que preenche um vazio que está dentro de nós, que só Ele. Porque você talvez chegou aqui com um propósito e um pensamento. E talvez você tenha procurado alegria em tantas coisas aí fora para satisfazer a sua alma, o seu coração. Mas existe um vazio que só o Senhor preenche. E este vazio se chama Jesus, que vai preencher o teu vazio, amém? Ele é do tamanho e da forma do teu vazio, amém? Então adore o Senhor junto conosco. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, Você está guardado. seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele irá prover de novo na tua vida. Eu creio Em nome de Jesus. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, Das águas não vou afundar, das águas não vou afundar, pois estás comigo. pois estás comigo. Não estou sozinho, Não estou sozinho. eu estou guardado Eu estou guardado no esconderijo. no esconderijo. Não estou sozinho, Não estou sozinho. tu estás comigo, Senhor. Tu estás Aleluia. comigo. Então não tema. Temer porque se
Jeová Jireh, Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, Ele venha estará o que contigo. vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte Não vai abalar a tua não fé, vão roubar a não vai roubar a tua fé. em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. A tempestade, Aleluia, é verdade, Senhor. e o vento forte, O Senhor está conosco em todo o não tempo. vão roubar O Senhor está contigo em todo o tempo. em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque Temer porque Você está nos braços se dele. eu estou Você crê nisso nesta noite? guardado Você está sendo guardado por Ele todos os dias. E Ele nunca perdeu uma batalha. Aleluia! Aleluia! Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, Venha o que vier, venha o que Ele vai vier, prover de novo na tua irás vida. prover de novo. Em nome de Jesus. Eu creio em ti. Eu não vivo do que crejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Em nome de Jesus. Eu creio em ti. Amém. Aleluia, Jesus. Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém. E aonde está a tua fé nesta noite? Aonde está o teu coração? A tua fé está firmada em quem? Na promessa de homens, de pessoas que talvez lhe prometeu alguma coisa? Na promessa de pessoas que muitas vezes batem no seu ombro e diz: olha, eu te prometo e vou te dar isso. E muitas vezes não cumpre. Mas estar aqui um Deus que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém. E Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja, a nossa igreja. Que Ele voltaria para buscar cada um de nós. E que nós possamos estar com essa esperança em nossos corações, amém? Vamos continuar adorando ao Senhor. Se você puder ficar de pé nesta noite, você tem liberdade aqui para adorar o Senhor. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, irmãos, onde pessoas estão passando por momentos de ansiedade, de privações, de preocupações. E esse louvor tem por título Clamo Jesus. Você pode clamar o nome do Senhor Jesus nesta noite, porque estamos vivendo um tempo de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E talvez você que chegou aqui nesta noite, você tem sentido doenças como essa, que tem abalado a sua mente, atribulado o seu coração. E quando nós vamos olhar para a medicina, tem coisas que a medicina não resolve.
Não existe um remédio para depressão. Não existe um remédio para ansiedade ou para síndrome do pânico. Existem remédios aí que acalmam os seus nervos, né? Mas curar não. Isso são doenças da alma. Mas existe um, e o nome dele é Jesus, que ele pode curar a tua depressão nesta noite, que ele pode curar a tua ansiedade, que ele pode curar a tua síndrome do pânico. Você crê nisso? Aleluia, ele é a esperança para ti. Então adora o Senhor, clame o nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus tem poder, amém? Faça isso nesta noite. Jesus, quero declarar teu nome. Declare o nome dele nesta noite. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Feche os teus olhos. Amo Jesus. Comece a clamar o nome do Senhor Jesus na sua mente, no seu coração, com a sua boca. Abra a sua boca. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clame Jesus nesta noite. Amo Jesus. Aleluia, declare que o nome dele é cura na tua vida. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome Sobre toda alma e depressão. sobre toda Em nome de Jesus. depressão, Ansiedade e medo saiam agora. ansiedade, medo, Nome de Jesus. saiam agora. Aleluia. Amo Jesus. O nome dele é cura. O nome dele é cura na tua vida nesta noite. Teu nome é cura, É poderoso. é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence dia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família. Sobre sua família, Clame o santo nome de Jesus. clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Nós
nós estamos clamando o teu nome aqui nesta noite, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Dissipa as trevas. Vem incendiar, Senhor. Vem incendiar. Em nome de Jesus, Senhor, faz isso nesta noite. Quebra as cadeias nesta noite. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. O Senhor, Ele é vida para você. O Senhor é vida na sua casa. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Declare pelas ruas, Declare pelas ruas o nome do Senhor Jesus sobre a tua casa. sobre a escuridão. Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Aleluia. Nós clamamos o teu nome nesta noite, Senhor. E nós queremos orar, Senhor, pela vida de cada um que entrou aqui por essas portas nesta noite. Que talvez, Senhor, tenha passado dias de terror, de tristeza. Que talvez não tenha nem conseguido dormir, Senhor, não esteja conseguindo dormir. Por causa de uma ansiedade, por causa de uma preocupação, Senhor, que está para acontecer, uma notícia que chegou. Mas Tu és o Deus que traz calma aos corações. Tu és o Deus que traz paz ao coração. E em Ti, Senhor, existe uma paz que excede todo o entendimento. E nós profetizamos cura nesta noite, Senhor. Visita cada mente e cada coração neste lugar. E traz paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ainda cantaremos mais um louvor. E que você medite na letra desse louvor, irmãos. Que ele tem por título escape. O Senhor é um Deus que tem escape para nós. Quantas vezes nós se sentimos coagidos? Quantas vezes chega uma palavra dizendo que vai nos matar ou vai nos destruir? O inimigo das nossas almas, ele quer fazer isso. Mas existe um Deus que ele prepara escape. Ele preparou escape para o povo de Israel, para tirar aquele povo da terra do Egito. Aleluia. O Senhor é escape para a tua vida, amém? Não tema a ameaça do inimigo. O Senhor, Ele é escape. Ele providenciará o escape para você. Em nome de Jesus. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá
que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele não vai te envergonhar, em nome de Jesus. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, Que tira a fúria do tira fogo, a força do fogo, faz o leão faz o jejuar. leão jejuar. Aleluia. O Deus que derruba as muralhas, das terras faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O Senhor, Ele é aquele que te dá escape e livramento, amém? O Senhor, Ele é livramento para a tua vida. O Senhor é livramento para a tua casa. O Senhor, Ele é contigo em todo o tempo, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Ministério de Louvor, Eclésia, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o momento da palavra de Deus esta noite, né? Estejamos com nossos ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer a nós. Amém? Abra seu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, aqui estamos, Senhor, novamente na Tua presença, Pai. Te damos graças, Senhor, por tudo. Muito obrigado por esses momentos que passamos aqui na Tua presença, Pai. Momentos, ó Deus, que podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Deus, agora, Deus, Tu usa, Deus, o Teu ungido, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Deus. Que Ele possa falar, Deus, através de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes por ver alguns rostos aqui, né, alguns que fizeram parte aqui da nossa igreja, e estamos muito felizes, né, de ver a Adriana, Leriel, nossa irmã lá de Jaina. Que Deus abençoe vocês, né, sejam bem-vindos novamente aqui neste lugar, para adorar o Senhor, e é um prazer tê-lo, você que recebeu o convite, e cada um de vocês que chegaram aqui, né, esta igreja, ela ama você, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Nós vamos estar convidando as crianças daqui na frente, e elas estarão se dirigindo para a salinha logo após. Aqui nós estaremos orando. E eu queria, né, dizer para vocês, sejam bem-vindos. E como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Amém? Sejam muitos bem-vindos aqui neste lugar. E eu quero que você também abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, aquele que tem Bíblia, possa abrir lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 7, o versículo
1, estaremos lendo do versículo 1, do versículo 1 até o 10. Você que não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Vinícius vai estar colocando aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1, vai dizer a palavra do Senhor. Amém? E tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigindo-a ao povo, entrou em Cafarnaum, e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Você pode dizer assim, autoridade? E tenho soldados a minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Soberano, Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, ela que é viva e é eficaz. A tua palavra que é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Ó Deus, ela é apta para discernir as intenções dos nossos corações. Ó Deus, o Senhor conhece, Deus, cada coração que entrou por essas portas. E que nesta noite o Senhor venha falar a cada coração através da tua palavra. Que não seja eu, Deus, mas o teu Espírito Santo a ministrar aqui neste lugar. Que o Senhor, Pai, deixe cada coração sensível à tua voz nesta noite. Ó Deus, que eles estejam, Senhor, desejosos de ouvir a tua palavra. E que não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes da tua palavra. Que venham colocar, Pai, a tua palavra em prática nas suas vidas, porque a tua palavra, ela é um manancial de águas vivas para nós. Abençoa cada família aqui nesta noite. Ó Senhor, usa a minha instrumentalidade, Senhor. De mim não pode sair nada, mas de ti sai um manancial de águas vivas. Senhor, perdoa minhas falhas, os meus erros. Ó Deus, usa a minha vida neste lugar, para a honra e glória do teu nome. Leva cada mente cativa, Senhor, a ti neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e são essas coisas que nós te pedimos. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, oramos também por essas crianças que estão aqui no altar, Senhor. Ó Deus, essas crianças que estarão se dirigindo para a salinha. Ó Deus, que o Senhor prepare os corações dela também para receber, Pai, a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor prepare um bom futuro para cada uma delas. Que daqui saiam advogados, médicos, pastores. Ó Deus, homens e mulheres de Deus para esta geração. Ó Deus, e que elas impactem essa geração. E que o inimigo não as toque, Senhor, em nome de Jesus, porque elas são tuas. Essas crianças são tuas, Pai. Que o Senhor possa usar a professora da noite e capacitar para alcançar o coração dessas crianças. Nós oramos e as abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nesta noite, amém? Deus, Ele é aquele que fala. Ele é um Deus que se importa com cada um de nós.
Talvez você nesta noite possa dizer assim: pastor, será que Deus fala com o homem? Será que Deus fala conosco? Sim, Deus fala. E Ele é um Deus de relacionamento. Se você preparar o seu coração para ouvir a voz do Senhor nesta noite, Ele falará contigo. Eu creio que Ele já tem falado desde o começo do culto. Mas quando nós preparamos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor, Ele fala. Assim como Ele falou com este centurião. Esse texto que eu li, ele conta a história de um soldado romano. É a história de um centurião. E o centurião, ele era responsável para cuidar por 100 soldados do exército romano. E aquele homem ali, ele era um homem muito estimado naquele lugar, naquela comunidade onde ele vivia. Ele era um oficial. Ele tinha uma certa autoridade naquele lugar. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele tinha um problema. Ele tinha um problema em casa. Ele tinha um servo que estava doente. Porque lá no versículo 7 vai dizer: e tendo Jesus concluído todas essas palavras, no versículo 1 do capítulo 7, dirigindo ao povo, entrou em Cafarnaum. E o Senhor chega ali em Cafarnaum, e o versículo 2 vai dizer: e um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. A palavra do Senhor nos diz que aquele servo, ele não fazia parte diretamente da família daquele centurião. Ele não fazia parte, ele era apenas um servo dele que trabalhava na sua casa. Mas aquele centurião, irmãos, ele tinha algo diferente. Ele amava verdadeiramente aos que estavam à sua volta. E a palavra do Senhor nos diz que ele se importava com aquele homem, com aquele servo dele. E ele sabia que Jesus estava ali. E ele desejava que Jesus curasse o seu criado, o seu servo. Mas a palavra do Senhor nos diz que muitos rogaram, porque esse próprio centurião, ele já tinha ajudado na construção do templo. Porque se você continuar lendo, você vai ver lá no versículo 3, e tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. A palavra do Senhor nos diz que ele ouviu falar de Jesus. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Amém? Creio que todos que estão aqui já ouviram falar de Jesus. Creio que muitos que estão aqui já tiveram experiência pessoal com Jesus. Tiveram um momento de se relacionar com Ele, de ouvir Ele falar. Certa vez Jesus entrou na casa de Zaqueu, né? Onde muitos achavam que ele era um pecador. E assim como eu também sou pecador, tenho falhas e erros, Zaqueu também tinha, e o Senhor entrou na casa de Zaqueu. E não foi diferente na vida desse centurião, porque este soldado do exército romano, ele sabia que tinha falhas e erros, mas ele ouviu falar de Jesus. Aleluia! E ele mandou um recado para Jesus através dos seus servos, de alguns dos discípulos que já conheciam aquele homem. A palavra do Senhor nos diz que foram dizer a Jesus: Jesus, tem um centurião, tem um soldado aqui que ele está precisando da tua ajuda. Aleluia! Porque lá no versículo 4 vai dizer: e estes, chegando-se a Jesus, constante ali, suplicaram dizendo: ele é digno de que lhe faça isto. Disseram: Senhor Jesus, este homem, ele é digno que o Senhor o ajude. E por que ele era digno que o Senhor ajudasse ele? O versículo 5 vai responder:
porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Sinagoga era o templo onde os judeus adoravam ao Senhor ali naquele lugar. E nesta noite, irmãos, tem muitas pessoas aqui que contribuíram para que esse templo estivesse em pé aqui. E eu queria honrar a vida da nossa irmã Maria, nossa irmã Márcia, de estar aqui nesta noite, que fez parte aqui desta igreja e contribuiu e muito para que essa igreja estivesse aqui de pé. E Deus, Ele é o Deus que honra o trabalho daqueles que investiram tempo, investiram oração e dedicação por amor a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele centurião, aquele soldado havia trabalhado no templo, na construção, na sinagoga. Eles haviam ajudado de alguma maneira ali a obra do Senhor, só que agora ele estava com um problema em casa. E ele ouviu falar de Jesus, ele não se sentia digno, porque ele se achava pecador, de até entrar na sinagoga, de até entrar no templo. E talvez você entrou aqui nesta noite com esse sentimento. Talvez você entrou aqui nesta igreja, nesta noite com esse sentimento: Senhor, eu vim, mas eu não me sinto digno de estar aqui. Mas eu quero dizer a você que quem te convidou não foi a irmã Maria. Quem te convidou não foi nenhum de nós, mas foi o próprio Senhor. Foi o próprio Jesus que te chamou para estar aqui nesta noite. Porque Ele queria você aqui. Foi o Senhor que te chamou e te convidou. E Ele sabe das tuas limitações. Ele conhece as tuas necessidades. E Ele estará aqui para te ajudar, amém. Aleluia. Ele estará aqui para alcançar o teu coração. E a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que aquele centurião mandou esta mensagem para Jesus. Aquelas pessoas mandaram aquela mensagem: Jesus, ele é digno que ele entre, que o Senhor vá lá ter com ele, ajude este homem, porque ele te ajudou. Ele ajudou a sinagoga, ele nos ajudou, o nosso povo. Mas lá no versículo 6, Jesus vai dizer: então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres em minha casa. Ele estava dizendo: Senhor, não precisa te incomodar. Não precisa o Senhor entrar lá diretamente na minha casa, porque eu sou pecador, eu sou falho. Ele não se sentiu digno que o Senhor entrasse na casa dele, mas o Senhor Jesus, irmãos, estava indo lá. Jesus já estava de caminho para a casa daquele centurião. Só que aquele centurião, ele surpreende Jesus com a palavra. Ele surpreende Jesus com o seu coração. Porque no versículo 7 ele vai dizer: por isso eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Aquele homem, aquele centurião, aquele soldado, ele entra na dimensão de Deus. E ele diz: Senhor, manda só uma palavra. Não precisa que o Senhor entre lá na minha casa, fisicamente falando. Não precisa que o Senhor vá até lá para realizar a cura. Porque eu sei que uma palavra tua vai mudar a história da minha casa. Porque uma palavra do Senhor pode mudar toda a tua história. Você crê nisso? Uma palavra de Jesus em direção a você, a sua casa, a sua família, pode mudar toda a tua história. E isso foi quando aquele homem colocou a sua fé em ação.
Aquele homem começou a colocar a sua fé, o seu coração em Jesus, porque ele era homem que tinha autoridade. Ele era um soldado romano e ele sabia que tinha pessoas que, com uma ordem dele, iria até lá, até onde ele estava. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que aquele centurião, ele mexe com o coração de Jesus. E ele diz: olha, eu nunca vi uma fé dessa. Porque tem pessoas, irmãos, que para receber uma bênção da parte do Senhor, tem pessoas que para achar que Deus vai resolver algo na sua vida, ele tem que vir descer do céu corporeamente. Ele tem que aparecer para você, ele tem que trazer uma palavra diretamente para você. Não. Ele está nesta noite olhando para a tua fé. Ele nesta noite está olhando para o teu coração. E se ele achar fé aí, no teu coração, ele pode mudar toda a trajetória da tua vida. Ele pode mudar toda a história que talvez alguém tenha dito aí fora. Aquele ali nasceu para dar errado. Aquela ali nasceu para dar errado. Mas não é esta a palavra do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor é: você nasceu para dar certo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Talvez nesta noite você diga no seu coração: mas pastor, o Senhor não sabe o que é que eu passo em casa. O Senhor não sabe as lutas e as batalhas que eu travo todos os dias. As tristezas que eu tenho. O Senhor não compreende. O Senhor não sabe o que eu tenho escutado nos últimos dias. Olha, eu não posso saber, mas Jesus, o nosso Deus, Ele sabe tudo que você tem passado. Aleluia. Aquele centurião, ele era um homem estimado. Ele era alguém que tinha autoridade. As pessoas, quando olhavam para ele na rua, talvez até prestassem continência para ele. As pessoas que olhavam para aquele centurião, achavam ele alguém vestido de autoridade e que deveria ser respeitado. Sim, ele deveria ser respeitado. Mas a palavra do Senhor nos diz que aquele soldado, ele tinha um problema em casa. E tem coisas que só o Senhor faz. Tem coisas que só o Senhor Jesus resolve. Tem coisas que só o Senhor alcança. Aonde a medicina não alcança, Ele alcança. Aonde o juiz não alcança, Ele alcança. Aonde, irmãos, as pessoas que você talvez confiou aqui desta terra não alcança, Ele alcança. E aquele centurião, aquele soldado, ele sabia que só Jesus poderia curar o seu servo. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele não só estava doente, ele estava quase a morrer. Ele estava à morte. E o texto da palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que aquele centurião, quando ele ouve falar que Jesus estava indo até a sua casa, que estava direcionado para a casa dele, ele disse: não precisa que ele entre lá, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. E eu digo, veja lá no versículo 9, versículo 8: porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E eu digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Aleluia. Aquele soldado, irmão, ele estava dizendo: eu tenho homens que eu comando. E quando eu vou entender essa palavra autoridade no dicionário, né, no nosso dicionário vai dizer que é o direito que determina o poder para ordenar. Autoridade é o direito, né,
que determina o poder para ordenar. Poder exercido para fazer com que alguém obedeça. Quando, irmãos, estamos diante de uma autoridade, devemos lhe obedecer. É verdade? Quando nós estamos diante de uma autoridade constituída, nós devemos lhe obedecer. Porque lá em Romanos 13, versículo 1, vai dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus, amém? E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aleluia. E aquele soldado, aquele centurião, era uma autoridade, sim ou não? Era uma autoridade. Só que agora, irmãos, ele se depara com a autoridade de Jesus. Aleluia. Aleluia, ele se depara com alguém que tinha mais autoridade do que ele, que era superior a ele. E aquele homem se curva à autoridade de Jesus. E aquele homem se dobra à autoridade do Senhor Jesus, porque tem coisas que só o Senhor faz, irmão. E aquele soldado, aquele centurião, ele diz: Senhor, não precisa que o Senhor entre lá na minha casa, porque eu sou pecador, eu não sou digno, mas manda só uma palavra, porque eu tenho soldados às minhas ordens. E quando eu digo a ele, vai, ele vai. Se o Senhor mandar só uma palavra, o meu servo será curado. Deus, ele tem uma palavra de autoridade para você nesta noite. Deus, ele é poderoso, irmãos, para neutralizar as obras do diabo sobre a tua vida. Ele é poderoso para neutralizar toda a ameaça do inimigo. E nesta noite a autoridade do Senhor Jesus aqui, para a sua casa e para a sua vida. A palavra do Senhor nos diz lá em Lucas, no capítulo 4 e o versículo 18, que o Senhor Jesus, ele entra na sinagoga. E uma dessas sinagogas foram o próprio centurião que havia ajudado a construir. E Jesus, ele entra lá naquela sinagoga e a palavra do Senhor nos diz que ele abre o livro do profeta Isaías. E lá estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Talvez nesta noite você se identifique com alguém aqui, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Talvez você diga: pastor, eu sou pobre, e eu sou também. E enviou-me a curar os contritos. Talvez você entrou aqui com um coração contrito, pesado, preocupado, preocupada, a proclamar liberdade aos cativos. Talvez você tenha se sentido preso ou presa por alguma coisa que tem te prendido. Talvez seja um vício, que você diga: pastor, eu já tentei de tudo e eu não consigo me libertar. Talvez seja um problema que te prende, tantos outros vícios que nós vemos por aí. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele veio para trazer liberdade aos cativos. Aleluia! E restauração da vista aos cegos, impor em liberdade os oprimidos. Você tem sido oprimido? Você tem sido oprimida por alguém? O Senhor, ele tem liberdade para você, amém? Você não veio aqui, irmãos, por uma mera coincidência. Foi o Senhor que te convidou. E Ele é um Deus que traz liberdade para os oprimidos,
para os cativos, para os pobres, para os angustiados. E muitos ali, irmãos, que estavam na sinagoga ouvindo Jesus falar isso. Porque ele disse: esta palavra se cumpriu em mim. Ele tem poder para restaurar todas essas coisas em nossas vidas. Ele tem poder para nos dar uma nova esperança. Ele tem poder para te dar uma nova esperança. Olha, talvez coisas que eu conquistei nesta vida, que eu achava que ia trazer alegria para mim, isso não preenche, só Jesus preenche. Queridos, eu já estudei numa escola técnica, eu já conquistei algumas coisas na minha vida pela graça do Senhor Jesus, mas nada dessas coisas se compara ao que Jesus fez na minha vida. Porque um dia eu vivia desgarrado, vivia embriagado neste mundo. O inimigo, ele fazia o que queria comigo, e eu achava que isso era alegria. Mas glória a Deus que o Senhor ungiu Jesus, e eu tive um encontro com Ele, e hoje eu estou aqui pela sua graça, porque um dia Ele me amou. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, irmãos, Ele tem liberdade e autoridade para nos salvar, para nos tirar do mundo das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. E Ele fez isso comigo, Ele fez isso com a minha casa, mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo indigno, mesmo eu estando sujo no pecado, mesmo eu estando distante de Jesus. Eu achava que Ele não viria e não me veria, eu deste jeito, pecador, mas Ele veio e me deu um banho. Ele me salvou, Ele me amou. Eu morei ali em Recife, passei 27 anos lá. E eu lembro que um dia, era uma segunda-feira, eu estava no meio-fio, numa calçada, deitado, todo sujo, bêbado, embriagado, sujo de vômito. E eu lembro que as pessoas passavam para sair para trabalhar, e elas olhavam para mim, balançavam a cabeça. Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. E talvez na cabeça e na mente daquelas pessoas diziam: esse daí vai morrer assim, esse daí não tem perspectiva de vida. Mas glória a Deus que Jesus, Ele me achou. Glória a Deus que, assim como Ele foi na direção desse centurião, que não se achava digno, Ele foi na minha direção também. E nesta noite Ele vai na tua direção. Nesta noite Ele vem à nossa direção, aleluia, através desta palavra. Muitos irmãos, diante de uma autoridade como Jesus, preferem não obedecer, preferem não ouvir a sua voz. Às vezes o Senhor está dizendo: eu quero salvar você, eu quero limpar você, eu quero curar você. Mas muitas vezes nós dizemos não no nosso coração para Ele. Mas aquele centurião, ele compreendeu a autoridade de Jesus ali naquela noite. Aquele centurião, ele compreendeu que ele tinha poder para mudar a sua história. E certa feita, Jesus, ele entra mais uma vez no templo. E a palavra do Senhor nos diz que eles estavam vendendo no templo. Eles estavam usando da casa do Senhor como coisas materiais para vender, para fazer coisas que não agradavam. E o Senhor Jesus, quando Ele chega lá, Ele derruba todas as bancadas, Ele tira todos aqueles que estavam vendendo. E ali estavam os principais dos sacerdotes, estavam os principais das autoridades ali. Aleluia! Lá em Lucas capítulo 19, versículo 45. Veja o que diz a palavra do Senhor. Eu já estou terminando, irmãos. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam. E dizendo-lhe: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Mas lá no versículo 47,
A palavra do Senhor vai nos dizer: e todos os dias ensinava no templo Jesus. Mas os principais sacerdotes, os escribas, os principais do povo procuravam o quê? Matá-lo. Esses eram as autoridades da época, os principais sacerdotes, os principais escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, procuravam matá-lo. E não achavam no meio de o fazer com todo o povo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Então o povo estava escutando Jesus ali. Estavam ouvindo, mas lá no capítulo 20 de Lucas e o 19 vai falar que aqueles homens perguntaram a Jesus: com que autoridade você faz isso? E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram, e o povo, porque entenderam que contra eles disseram esta palavra. E observando, mandaram espias que os fingissem, que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, entregarem a jurisdição e o poder do presidente. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, 21, Vinícius, 21. E aconteceu que um daqueles dias, que estando eles ensinando o povo no templo, anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo: dize-nos com que autoridade fazem estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Perguntaram a Jesus: Jesus, com que autoridade tu expulsa essas pessoas do templo? Aleluia. O Senhor falou que a ele foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Muitos, no lugar de obedecer a autoridade de Jesus, preferiram questionar, preferiram perguntar: Jesus, quem te deu autoridade para fazer isso? Já aquele centurião fez diferente, irmãos. Aquele centurião, quando ele se deparou com Jesus, aleluia, ele se rendeu aos seus pés. Ele disse: eu não sou digno, eu não sou merecedor. Mesmo aquele homem vestido de honra, mesmo aquele talvez soldado todo fardado, talvez ele fosse até outras pessoas e esperasse que prestasse continência para ele, mas pelo contrário, quando ele vê Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele se rende aos seus pés e ele diz: Jesus, eu entendo que tu tens autoridade para curar o meu filho, o meu servo. O Senhor tem autoridade na tua vida. Aquilo que você não pode fazer, Ele pode. Se você se render à autoridade de Jesus, Ele tem poder para mudar a tua história. Aleluia. Jesus, irmãos, quando Ele convoca lá em Lucas capítulo 9, versículo 1, Ele convoca os seus discípulos e Ele diz: eis que vos dou autoridade. O Senhor, Ele deu autoridade. Dou-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. O Senhor deu autoridade à sua igreja. O Senhor deu autoridade para que nós coloquemos as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. O Senhor deu autoridade, aleluia, e curou o servo daquele centurião, porque ele tinha autoridade para fazer. E nesta noite, irmãos, o Deus que tem autoridade estar aqui. E eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando que o Senhor exerça autoridade. Ele tem uma palavra para você. Ele tem autoridade para resolver aquilo que você não pode. Receba esta palavra nesta noite. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, lá no versículo 9 do capítulo 7, para terminarmos, de Lucas: e ouvindo estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta.
Nem Israel ele achou fé como esta. Ele está observando a tua fé. Você que chegou aqui nesta noite, Ele observa o teu coração. E você pode sair daqui diferente. E você pode sair daqui transformado. Porque Ele tem poder para curar. Ele tem poder para libertar. E no versículo 10 vai dizer: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quando eles chegaram em casa, irmãos, eles encontraram aquele servo curado, em perfeito estado. Aleluia. Você crê na palavra do Senhor nesta noite? Você crê que quando você chegar em casa, tem algo diferente da parte do Senhor acontecendo? Você vai perceber algo diferente da parte do Senhor, porque Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem autoridade para curar a tua vida, para libertar, para resolver problemas que você nem imagina. Ele tem autoridade e Ele tem poder. Saia daqui nesta noite com esta palavra, feito o centurião falou: Senhor, basta só uma palavra tua. Saia daqui com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Saia daqui com esta palavra, porque Deus, Ele tem poder para curar. Como você chegou aqui? Você está precisando de uma cura? Ele tem poder para curar. Mas mais do que isso, Ele tem salvação. Um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele vai voltar para nos trazer salvação deste mundo vil. Fica de pé. Eu creio que o Espírito Santo falou com você aqui nesta noite. E você entendeu a palavra do Senhor. Se você deixou o seu coração sensível à voz do Senhor, Ele falou contigo. Aleluia. Nós servimos a um Deus grande. Nós servimos a um Deus que se importa conosco, que conhece as nossas limitações. E muitos verão que Deus, Ele é grande na tua vida. Aleluia. Muitos verão que Ele é Deus na tua vida. E talvez você que chegou aqui dizendo: Senhor Jesus, eu vou tentar mais uma vez. Vai ser a última vez que eu entro na igreja. Talvez você chegou aqui dizendo: eu vou lá só por causa do convite e não vou mais nenhuma vez. E você sentiu Ele falar contigo, dizendo: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. E nesta noite você pode entregar a sua vida a Ele. Você que entendeu a palavra do Senhor, Ele está te chamando. Ele está te dando nova expectativa de vida. Ele está te dando nova esperança. Aleluia. E você pode dizer: Senhor, eu quero, assim como o centurião. Senhor, eu achava que eu não era digno que o Senhor fosse lá na minha casa, mas nesta noite eu ouvi o Senhor falar comigo. Aleluia. Eu achava que eu não era digno, mas hoje eu senti o Senhor falar comigo. E que o Senhor me ama. Ele te chama nesta noite. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Você pode vir aqui na frente. Você pode levantar as suas mãos daí onde você está. Alguém que já serviu ao Senhor e se encontra afastado. Se encontra afastada por algum problema. E nesta noite entendeu a palavra do Senhor e quer dizer: Senhor, eu quero novamente estar contigo, andar contigo, sentir a tua presença na minha vida, porque tu tens autoridade e eu estou diante da tua autoridade aqui nesta noite. Aleluia. Se renda diante da autoridade de Jesus. Não é diante da autoridade do pastor. Não sou eu, não é o pastor Paulo, mas é o Senhor Jesus que está aqui te chamando. Tem alguém nesta noite? Ele é grande na tua vida.
Ele te chama aqui neste lugar. É só levantar uma de suas mãos. Se você não quiser vir aqui na frente, não tem problema, levante só uma de suas mãos e nós oraremos por você. Tem alguém que quer voltar para a casa do Senhor, que quer voltar para a presença do Senhor, que se encontra afastado, que se encontra afastada? Tem alguém? Aleluia. Quão grande, declare, assim como aquele centurião que se rendeu aos pés do Senhor. Aleluia. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele é grande. Quão grande. Feche os teus olhos. O Senhor está invadindo o teu coração nesta noite. Ele está alcançando aquela situação difícil. Ele está curando vidas aqui neste lugar. E muitos vão ver que o teu Deus é grande. Muitos vão compreender que o Deus pregado aqui nesta noite é grande na tua vida. Você pode dizer que Ele é grande? Você pode abrir a sua boca e cantar isso? Cante, declare isso para Ele. Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus, Tu és grande, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo fluindo em nossos corações. Que o Senhor conhece cada coração que entrou aqui por essas portas. Que essas pessoas saiam daqui transformadas, impactadas pela Tua palavra e rendidas à Tua autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Eu não sou de insistir, irmãos. Não é de mim. Mas tem alguém aqui. Talvez você disse assim, se ele falasse mais uma vez, o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Tem alguém aqui que quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor? Aleluia. Se não, que Deus te dê uma nova oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família. Eu louvo a Deus por você ter comparecido aqui neste lugar, nesta noite. Que Deus permaneça abençoando a sua casa. Estou feliz por ver alguns aqui que já fez parte. Nossa irmã Adriana, Deus abençoe, minha irmã. Fique à vontade para voltar quantas vezes quiser para estar conosco, adorando. Essas portas sempre estarão abertas. Nossa irmã lá de Jaína, mais conhecida como Preta, né? Para quem tem mais intimidade, né? Chama ela assim. Deus abençoe sua vida. Liriel está ali. Liriel, lembro muito Liriel louvando ao Senhor aqui junto conosco, junto com as meninas. Deus abençoe a vida dela, né? Nossa irmã Márcia Vicente, que está ali atrás também, fazendo parte de outras igrejas. E eu louvo a Deus, irmãos, porque pessoas estão servindo ao Senhor em outros lugares também, estão fazendo a obra do Senhor. E eu fico feliz porque estão firmes no caminho do Senhor. Que Deus abençoe minha irmã, seu esposo também, que veio ali junto com ela, são da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Foi um prazer tê-lo aqui junto com a sua família. Eu acho que é a mãe dele que está ali. Amém, minha irmã, Deus abençoe. Um prazer tê-la aqui. Nossa irmã Maria, nossa irmã Márcia, né, mais conhecida como irmã Márcia. Deus abençoe a vida dela, do seu esposo também, que está aqui nesta noite. E todos eles que vieram junto, né, nossa irmã Juliana também já faz parte aqui da nossa igreja, estar aqui, né, junto conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem à vontade para voltar quantas vezes quiserem. Os nossos cultos aqui são na quinta e no domingo. Na quinta-feira é culto de ensino, culto de doutrina, 19h30. Às 19h30, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor. E no domingo temos pela manhã, escola dominical, 8 horas da manhã, começamos a nossa escola dominical, logo após saímos em evangelismo aqui. E na segunda-feira nós também temos nosso culto de oração. Amanhã não teremos, que a nossa irmã Silene está voltando de viagem, então amanhã não teremos o nosso culto de oração. Os cultos de orações aqui são às 3 horas da tarde,
Então, aqueles que quiserem participar do culto de oração, venha. Deus, ele sempre tem uma palavra ao seu coração. Em nome de Jesus, amém? Então, segunda, 3 horas da tarde, culto de oração. Quinta, culto de doutrina, 19, 7h30 da noite. E no domingo, é este culto às 18 horas. Começamos o nosso culto, né? 18 horas, 6 horas da noite, começa o nosso culto no domingo. Você é nosso convidado. Venham mais vezes. Essas portas sempre estarão abertas, amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Louvo a Deus pela vida de cada um que chegou aqui neste lugar, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Diácono Carlos tem uma... Os irmãos, né, não saiam, porque nós vamos cadastrar o nome daqueles que vão receber a cesta básica, né? O evento será dia 1º, 1, 2 e 3 do mês que vem, né? Estará havendo uma caravana de Recife e vamos ter várias ações na comunidade, não só a entrega de cestas básicas, mas também de roupas e de tantas outras coisas. Então, será um momento abençoador. Então, participem, se envolvam no projeto. Vocês que estão aqui, não deixem para vir só no dia, venham para os cultos, compareçam aqui nos domingos à noite, estejam aqui para vocês entenderem, porque aqui nós estaremos passando todas as informações de como vai acontecer o evento, né? Pastor, eu não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus ainda, não tem problema, venha sem compromisso para a casa do Senhor, adore o Senhor aqui, o Senhor ele quer ouvir a tua voz, e eu tenho certeza que no momento certo, ele falará ao teu coração, e você se renderá aos pés dele, mas não deixe de vir para a casa do Senhor, amém? Essa igreja foi construída aqui para esta comunidade, esta igreja foi desenvolvida por Deus aqui, pensando em vocês, então venham, né, compareçam. A nossa igreja é uma igreja que trabalha muito a parte social, né, gosta de ajudar as pessoas da comunidade, né, nós já fizemos vários eventos aqui para a comunidade, então honre a igreja também, honre essa igreja, abençoe esta igreja, compartilhe aqui pelo menos com a sua presença, porque Deus ele vai abençoar a vida de cada um, amém? Para que essa comunidade também seja abençoada e essas portas desta igreja permaneçam abertas aqui, né? Então vai estar vindo e vai ter a entrega dessas cestas básicas, a gente vai cadastrar o nome de vocês, lembrando que é uma cesta básica por família, né? Então eu peço que os irmãos nos ajudem, que tem outras pessoas da comunidade necessitadas, precisando, então, cada uma pessoa da família dê o nome ali, né, para que a gente possa cadastrar e abençoar essas vidas em nome de Jesus, amém? E a igreja há de abençoar muitos outros aqui ainda, nesta comunidade, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo o Senhor. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua presença neste lugar, nesta noite. Nós te agradecemos por essas vidas que estão aqui, Senhor, que saíram das suas casas e chegaram neste lugar. Ó Deus, permanece abençoando cada família aqui, Senhor, representada. Ó Deus, que o Senhor alcance os seus celeiros. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta comunidade, este bairro, Senhor, as famílias aqui, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e de trás. Ó Deus, o Senhor conhece as suas necessidades. Ó Pai, assim como aquele centurião que, Senhor, não se achou digno de ir até o Senhor, mas o Senhor foi até ele, Pai. O Senhor alcançou a sua casa e a sua família, e o seu servo foi curado. Assim Deus alcança as famílias aqui representadas, entra nas suas casas, Deus alcança, se eles estão passando por algum tipo de privação, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta de emprego, aqueles que estão procurando por um emprego, Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa abençoar esta cidade, este bairro, as famílias desta localidade, Senhor, com bênçãos dos céus, Pai, que o Senhor possa alcançá-los para a glória do teu nome, Jesus. Nós oramos, Senhor, nós profetizamos sobre estas famílias aqui neste lugar, que o Senhor não só venha com bênçãos materiais, mas com bênçãos espirituais, que o Senhor venha com salvação, com cura, com transformação, com libertação, Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, despeça essas vidas na tua santa paz e com uma bênção toda especial na vida de cada um. Obrigado pela tua palavra nesta noite, obrigado pela tua presença nesta noite, obrigado pela vida de cada um, Senhor, que conseguiu chegar
chegar aqui nesta igreja e que eles se sintam à vontade de voltar, Senhor, para estar aqui adorando o Teu nome e reconhecendo a Tua autoridade, que és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia, és o Deus dos deuses, aleluia. Obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diz: amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as comunhões do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe sua vida.